Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós daremos continuidade à nossa formação do caminho da consagração a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Imaculado Coração da Virgem Maria, segundo o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignion de Montfort. Nós já vimos o primeiro e o segundo capítulo na semana passada, e essa semana nós vamos nos dedicar ao terceiro capítulo, tá certo? O terceiro capítulo, ele vai ser essencial desse caminho, porque ele vai nos trazer realidades práticas do que é a verdadeira devoção à Virgem Maria, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então tenhamos muita atenção nessa pregação e durante essa semana que nós possamos rezar, porque nós vamos falar agora aqui bem breve, né? Só citar aquilo que é esse caminho, né, de devoção à Virgem Maria, o verdadeiro caminho de devoção à Virgem Maria. Mas nós devemos aprofundar por meio da leitura do nosso capítulo 3 do livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, A Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E o capítulo 3 vai nos falar primeiramente, né, da escolha da verdadeira devoção à Nossa Senhora. No parágrafo 91 vai dizer: portanto, é importantíssimo conhecer em primeiro lugar as falsas devoções à Santíssima Virgem para evitá-las e a verdadeira devoção para abraçá-la. E em segundo lugar, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Santa Virgem, qual é a mais perfeita, a mais agradável, a Virgem Santa, e a mais gloriosa a Deus, e a mais santificante para nós, a fim de a ela aderirmos. Então, primeiramente, nós veremos 7 tipos de falsas devoções à Virgem Maria. E nós precisamos atentar para que nós possamos excluí-las da nossa vivência, para bem vivermos a nossa consagração à Virgem Santíssima. A saber, a primeira falsa devoção são os devotos críticos. Os devotos críticos são basicamente sábios orgulhosos, espíritos fortes e autossuficientes, que têm no fundo, alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam praticamente todas as práticas de devoção à Santa Virgem que as pessoas simples prestam com simplicidade e santidade a essa mãe bondosa. Então, meus irmãos, esses falsos devotos críticos são aqueles que se acham que estão acima de todos, né? São aqueles que não vivem a virtude da humildade, que é a virtude principal que nós encontramos na Virgem Santíssima. Então, aqueles que criticam as pessoas, por exemplo, que rezam um texto de forma humilde. Tem pessoas que nem sabem direito, né, contemplar os mistérios do texto, mas estão ali, fiéis, rezando humildemente a Virgem Santíssima, humildemente consagrando os seus corações ao Cristo, né? Aquele que é o verdadeiro mediador da nossa salvação, tá certo? Então essas pessoas, elas acham que somente a forma que elas praticam as suas práticas devocionais à Virgem Santíssima são corretas. Eles criticam aqueles que a fazem de forma humilde, porque eles se acham que são, né, acima de todos. Eles são arrogantes, autossuficientes. Então esses são falsos devotos da Virgem Santíssima. Em segundo lugar, os devotos escrupulosos são as pessoas que têm receio de desonrar o filho ao honrar a mãe e rebaixar o primeiro e elevar a segunda. Então, esses devotos, falsos devotos escrupulosos, são aqueles que pensam que não se pode ter devoção à Virgem Maria porque se estaria rebaixando o próprio Cristo, quando que não. Nós sabemos que a verdadeira devoção à Virgem Santíssima, ela é cristológica. Elas voltam o nosso coração inteiramente para Deus, através da Virgem Santíssima, através das virtudes da Virgem Maria, do caminho que ela nos mostra. Então, esses falsos devotos, eles não têm muitas devoções à Virgem Santíssima porque eles pensam, né, que venerando a Virgem Maria, eles estariam rebaixando a Cristo, quando na verdade é o contrário. Quando nós veneramos a Virgem Santíssima, nós a veneramos em Cristo e elevamos primeiramente a Cristo Jesus. Em terceiro lugar, os devotos exteriores, né? São aqueles que vivem simplesmente práticas exteriores, né? Exteriores, e não as vivem de forma a encarnar aquilo que estão falando, né? São pessoas que vivem, né, de certo modo, sem saborear aquilo que estão praticando, porque elas praticam simplesmente de forma exterior, né? É muito fácil de identificar esses falsos devotos.
Porque são pessoas que aparentemente têm devoção à Virgem Maria, mas que não trazem um caminho de conversão na sua vida, não saboreiam, não se deliciam das graças das suas próprias devoções, porque são simplesmente exteriores. São falsos devotos, os devotos exteriores. Em quarto ponto, os devotos presunçosos, né? Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas próprias paixões ou apegados ao mundo. São aquelas pessoas, meus irmãos, que até têm devoção, né? São aqueles famosos cristãos Raimundo, né? Que tem um pé em Deus e um pé no mundo, como a gente costuma dizer popularmente. São pessoas que até vivem, né? Vivem não, né? Até fazem algumas devoções à Virgem Santíssima, mas não a vivem plenamente, porque estão atreladas, né, apegadas aos seus pecados. Esses devotos presunçosos, eles são aquelas pessoas que o Papa Francisco condenava, né, que é a corrupção, né, condenava não o pecador, mas aquele que é corrupto, aquele que já se acostumou de tal forma com o pecado, está tão apegado a ele, que tanto faz, tanto fez, ele até está ali indo para a igreja, tendo as suas devoções, mas ele não se desapega das suas fraquezas, né, das suas misérias, e não vivem um processo de conversão, né, por orgulho, porque querem viver atrelados às relações ainda velhas, né, querem viver um homem novo, mas na verdade estão apegados ao homem velho, tá certo? E muita atenção, ele diz aqui no parágrafo 98 sobre essa realidade: nada é tão digno de condenação no cristianismo quanto essa presunção diabólica. Uma vez que podemos dizer que com sinceridade, como podemos dizer com sinceridade que amamos e honramos a Virgem Maria, quando por nossos pecados nós flagelamos, furamos, crucificamos e ultrajamos sem piedade a Jesus Cristo, que é filho de Maria, né? Então é uma realidade muito complicada, né? Demoníaca, dizermos que somos devotos da Virgem Maria se estamos ainda apegados na corrupção dos nossos pecados. A verdadeira devoção, ela traz a conversão ao coração do devoto, tá certo? Em quinto lugar, os devotos inconstantes, né? São aquelas pessoas que vivem inconstância na vida, que são devotos simplesmente de momentos. No momento que está bom ali a devoção, que está tranquilo, que dá para rezar, elas estão ali fazendo as suas devoções e rezando e se colocando diante, né, de uma imagem de Nossa Senhora, vivendo as suas práticas espirituais, mas no momento de dificuldades elas fogem. No primeiro momento de distração, elas se perdem, né? São aquelas pessoas, por exemplo, que a pessoa, vou dar um exemplo claro, né? A pessoa se dedica toda terça-feira, por exemplo, terça-feira à noite é o dia que eu sento ali diante da imagem da Virgem Maria com a minha família e vou fazer aquele momento oracional, vou rezar o terço, né, em família. E aí no primeiro momento que acontece, por exemplo, alguma dificuldade, ele já foge daquele momento. Acontece uma distração, alguém liga para ele naquele momento, ele se perde naquela distração, né? Às vezes ele está na rede social, deixa passar o tempo e não vive a sua devoção. Quer dizer, vai sendo uma pessoa que vai sendo inconstante na sua devoção. Quando tá para rezar, ele reza. Quando não dá para rezar, ele não reza, né? Ele vive uma certa inconstância na sua devoção, né? Foge por qualquer realidade. Então, isso também caracteriza uma falsa devoção à Virgem Santíssima. Em sexto lugar, os devotos hipócritas, né? Ainda os devotos hipócritas da Santa Virgem, que são devotos que escondem seus pecados e maus costumes sobre, né, seus vícios, sob o manto da Virgem fiel, né? Com o objetivo de se passarem aos olhos dos homens como aquilo que não são. Se os presunçosos, né, vivem as suas misérias e não estão nem aí, são indiferentes às suas misérias, né? Tanto faz a pessoa ver como não ver, mas ele está ali querendo viver as práticas de forma exterior, né? Simplesmente exterior, mas não abandonam os seus pecados. Os hipócritas é diferente. Os hipócritas, eles escondem as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus pecados sob o manto da Virgem Maria, aparentando, né, diante da igreja, diante da Assembleia dos Fiéis, que é uma pessoa aparentemente santa, mas que na verdade, é como Jesus fala no Evangelho, é um sepulcro caiado por dentro, está cheio de podridão. Também são falsos devotos da Virgem Maria, né? Precisamos ter muita atenção para não sermos hipócritas na nossa devoção à Santíssima Virgem. Em sétimo lugar, os devotos interesseiros, né? Não precisa nem falar, né? Esse nome aqui já diz tudo. São aqueles devotos que simplesmente se aproximam da Virgem Maria porque querem algo em troca.
não vivem a gratuidade da devoção à Virgem Santíssima, né? Não vive a gratuidade do amor divino, porque não recebem de forma gratuita, também não podem dar de forma gratuita a sua veneração à Virgem Maria e a sua adoração a Cristo, mas querem sempre algo em troca, né? Querem sempre estar ali pedindo algo, muitas vezes não se lembram de agradecer, mas querem simplesmente algo em troca da sua devoção. A vivem, como eu disse, não de forma gratuita, mas de forma interesseira. Nós precisamos nos atentar muito, meus irmãos, porque nós somos muito tentados dentro dessa dimensão dos devotos interesseiros e também dentro do quinto, né, que são os devotos inconstantes. A gente tem uma tendência muito grande a se dispersar com as coisas e uma tendência muito grande a ter interesse, a querer algo, né, em troca. Tanto é, né, você pode ver se você é uma pessoa interesseira ou não, quando você faz algo de bom, uma obra de caridade, por exemplo, e de repente a pessoa que você fez, que foi alcançada por aquela obra, ela não lhe agradece e você sai dizendo, né, rapaz, essa pessoa é muito mal agradecida mesmo, não disse nem um muito obrigado, ou seja, você estava querendo algo em troca, nem que fosse uma palavra de agradecimento, né? Nós precisamos viver a nossa devoção à Santíssima Virgem de forma gratuita, até mesmo porque nós nos consagramos na postura, né, na postura de escravos, né, na condição, melhor dizendo, de escravos e não de servos. O servo, ele sempre, como nós vimos na primeira formação, ele recebe algo em troca, o escravo não. Ele não tem direito algum de pedir nada. Então a nossa devoção, verdadeira devoção, deve ser de forma gratuita. Esses são os 7 tipos, né, de devotos que são falsos devotos, né, falsa devoção à Santíssima Virgem. No artigo 2º do capítulo 3, vai nos dar os sinais da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Primeiro nós vimos aquilo que não é a verdadeira devoção, e agora nós vamos ver 5 sinais daquilo que verdadeiramente é a devoção à Santíssima Virgem Maria. O primeiro sinal é que a verdadeira devoção ela é interior. Lembra que a gente falou muito da dimensão do exterior, né? Por ele só. O exterior ele deve ser um transbordamento da dimensão interior, que é a nossa vida espiritual. Então, a verdadeira devoção à Virgem Maria ela é uma devoção interior, né? É interior ao nosso ser. É de dentro para fora que nós devemos viver a nossa devoção. Primeiramente, vivendo aquilo que é espiritual, para que nós possamos também transbordar nas obras, né? Nas obras práticas, poderíamos dizer, né? Naquilo que nós vivemos e vemos no mundo, tá certo? Então, primeiramente, a verdadeira devoção ela é interior. Ela deve nos atingir de dentro para fora, deve transbordar do nosso coração. Em segundo lugar, a verdadeira devoção ela é eterna, né? Em segundo lugar, ela é eterna, ou seja, plena de confiança na Santíssima Virgem, como a confiança de uma criança que uma criança tem por sua mãe, né? Uma criança, se você coloca ela em cima de uma mesa, por exemplo, e chama ela, se você é a mãe ou o pai daquela criança, ela tem plena confiança em você, ela se joga. Ela se joga porque ela sabe que você não vai deixar que ela caia no chão. Você vai pegá-la, né? Então nós precisamos viver a nossa verdadeira devoção dessa forma, diante da Virgem Maria, a tendo como nossa mãe, verdadeira mãe, que não nos deixará jamais sem sermos alcançados pela sua ternura, pela sua maternidade. E assim nos darmos inteiramente, né, na totalidade do nosso ser, a essa verdadeira devoção à Virgem Santíssima, tá certo? Em terceiro lugar, a verdadeira devoção ela é santa. Como assim? Ela deve nos levar a imitar as virtudes de Maria, a encarnar as virtudes de Maria para que nós possamos nos santificar. Em terceiro lugar, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, ou seja, leva a alma devota a evitar o pecado, certo? A evitarmos o pecado e a imitar as virtudes da Virgem Maria, particularmente sua. Aí ele vai dar aqui as 10 principais virtudes da Virgem Maria que ele vai elencar, que são aquelas que nós devemos imitar e vivê-las dentro dessa verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Quais são elas? Uma profunda humildade, a profunda humildade de Maria, a sua santa e viva fé, a sua obediência cega, a sua oração contínua, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua caridade ardente, sua paciência histórica, sua doçura angelical e sua sabedoria divina, né? Essas são as 10 virtudes que ele elenca que nós precisamos imitá-las, que nós precisamos encarnar
uma a uma, por meio da devoção à Santíssima Virgem, segundo o Tratado da Verdadeira Devoção, inspirado, né, no coração de São Luís Maria de Lyon de Montfort. E ele vai dizer que essas virtudes, elas são degraus, né? A gente vai ver lá no final. Elas são degraus que nós vamos, a cada degrau que nós vamos subindo, nós vamos alcançando a perfeição, a santidade, dentro dessa verdadeira devoção, que o fim último é o próprio Cristo, né? A pessoa de Cristo, nós nos tornarmos novos Cristos, sendo santos no nosso caminho devocional à Virgem Santíssima. A quarta verdade é que a devoção à Virgem Maria, ela é constante, né? Nós vimos que são falsos os devotos que são inconstantes. Então a verdadeira devoção, ela é constante, ela deve ser como um matrimônio, né? Na saúde, na doença, né? Na tristeza, na alegria, em todos os momentos nós devemos estar unidos ao coração de Deus, ao coração de Cristo, por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria. A verdadeira devoção, ela é constante, ela é perene, e nós devemos vivê-la dessa forma. Em quinto lugar, a verdadeira devoção, ela é desinteressada, né? Ela é gratuita. Nós precisamos viver na postura, na condição de escravos, meus irmãos. Não de servos, mas de escravos. É a isso que nós estamos buscando, né, dentro dessa consagração que iremos viver no dia 8 de dezembro, tá certo? O terceiro artigo do capítulo 3 vai nos falar das principais práticas de devoção à Virgem Maria. Existem inúmeras práticas interiores, certo? Da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, cujo resumo é dado a seguir. Ele vai dar um breve resumo de práticas interiores. Primeiro deve vir do interior, para depois transbordar naquilo que é exterior ao nosso ser. Então, primeiramente, nós devemos honrá-la como a digna Mãe de Deus, mediante o culto de hiperdulia. Aqui a gente precisa entender, né? Existe o culto de latria, que é diretamente voltado para Deus e somente para Ele. Por isso que o termo idolatria, né, vem de ídolo-latria. Ídolo-latria, falsos deuses, né? Falsa adoração, adoração aos ídolos. E latria significa adoração. Então nós devemos latria somente a Deus. E nós devemos dulia, que é um termo que se traduz por veneração, né? por respeito de veneração, nós devemos a todos os santos. Só que a Virgem Maria, por ser mãe de Deus, por ser concebida sem pecado, né? Por ser assunta ao céu, por ser sempre virgem, mesmo sendo mãe de Deus, esses são os dogmas marianos, né? Maria, ela está acima dos outros santos. Por isso que a igreja lhe deve, né? A igreja que somos todos nós, lhe deve hiperdulia. Adoração a Deus, latria. Hiperdulia, né? Uma superveneração à Virgem Santíssima, e a dulia, a veneração a todos os outros santos. Então a verdadeira devoção nos leva a essa postura de hiperdulia, de reconhecer a Virgem Santíssima, que está abaixo de Deus, claro, porque ela é um ser humano como nós, né? Mas que está acima dos outros santos, tá certo? Que nós a eles devemos a dulia. Segundo, devemos meditar suas virtudes, aquelas 10 virtudes, né? Os seus privilégios e ações. Terceiro, contemplar as suas maravilhas, tudo aquilo que Deus realizou na vida da Virgem Santíssima e aquilo que ela realiza, né, por meio da sua intercessão. Deus realiza na nossa vida por meio da sua intercessão, as maravilhas que Ele realiza. Quarto, manifestar-lhe atitudes de amor, de louvor e reconhecimento, né? Aqui atrás tem um altar, né, com algumas relíquias. A nossa imagem da Virgem Santíssima, né? Nós tínhamos uma imagem aqui de Maria, a Rainha da Paz. Ela está ali fora, num espaço mariano, né, que a gente está construindo, certo? Mas essa imagem, ela ficava aqui no nosso altar, e todos os dias, quando a gente passava por ela, né, antes de rezar, normalmente eu ou a minha esposa, a gente ia aqui no terreno, colhia uma flor e colocava nos braços da Virgem Maria, com uma atitude de amor, uma simples atitude de amor. É isso que os falsos devotos, os críticos dizem: não, isso daí não tem nada a ver, né? Isso aí não tem nada a ver, isso aí é muito pequeno, né? Onde já oferecer uma flor, uma imagem, né? Não, é um ato de amor, né? É um ato interior, é um ato de amor para com a Virgem Maria. Pequeno, mas que de grande valor para ela. Quinto, invocá-la com cordialidade, né? Sexto, a ela oferecer-se e unir-se inteiramente. Sétimo, realizar
cada ato com o objetivo de ser-lhe agradável, né? Oitavo, ainda nas práticas interiores, né? Iniciar, prosseguir e concluir toda e qualquer ação que nós fizermos, né? Por meio dela, né? Nela e com ela e para ela. No intuito, olhem só, atenção, no intuito de fazê-lo por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo, nosso fim último, né? Sempre relembrando que a nossa verdadeira devoção à Virgem Maria é uma devoção cristológica, nos leva diretamente ao coração de Cristo por meio da vivência das virtudes da Virgem Santíssima. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem também consiste em inúmeras práticas exteriores, né? Nós vimos as práticas interiores, agora veremos o transbordamento dessas práticas, como se dá. A participação em confrarias, ou entrar em uma congregação, né? Ingressar em alguma ordem instituída em honra da Virgem Santíssima, por exemplo, as carmelitas, né? As carmelitas, onde nós conhecemos muito Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Os carmelitas, eles são uma vocação que é toda voltada para Nossa Senhora, né? Com o título de a Virgem do Carmelo, do Monte Carmelo. Por isso que são carmelitas, né? Nossa Senhora do Carmo, né? Do Monte Carmelo. Então, uma vocação que é toda voltada à Virgem Santíssima, certo? Então, participar de algo assim é uma prática exterior da verdadeira devoção à Virgem Maria, tá certo? Participar também de uma paróquia, né, que tem ali o título de Nossa Senhora, a gente vai já ver isso aqui mais à frente, né? Fazer jejuns, oferecer esmolas e mortificações espirituais ou corporais em honra da Virgem Maria, ser portador de uma insígnia de devoção, de um rosário, de um texto, de um escapulário ou de uma correntinha, né? Essa cadeinha que a gente usa, né, de Nossa Senhora, são práticas exteriores que devem apontar para uma realidade interior, para uma realidade espiritual que nós vivemos, tá certo? Rezar de forma atenta, devota e modesta o Santo Rosário, né? Não rezar de qualquer forma, mas rezar de forma piedosa as orações da Virgem Santíssima, né? Cantar e levar outros a entoar cânticos espirituais em honra da Virgem Maria, né? Fazer a devida veneração diante das imagens da Virgem Santíssima, e aqui um ponto de atenção para nós, certo? Muitas vezes a gente é taxado, né, pelos nossos irmãos separados, nossos irmãos protestantes, nós somos taxados muitas vezes como adoradores de imagens, né, de ídolos. Às vezes, meus irmãos, essa realidade ela é dada, às vezes a culpa é nossa, né? Tem pessoas que têm assim poderia colocar assim, uma super veneração a uma imagem ou qualquer imagem da Virgem Maria, que parece até mesmo que a pessoa está ali fazendo uma adoração. Então imagine só, a pessoa que não vive a nossa fé, ela passa ali, vê aquela realidade e ela acaba chamando de idolatria, né? E ao invés de nós sermos um novo Cristo, nós testemunharmos o amor de Deus para aquela pessoa, nós muitas vezes vamos ser uma pedra de tropeço, porque nós não sabemos bem viver a dimensão da veneração a uma imagem da Virgem Santíssima. Então, muita atenção a esse ponto, tá certo? Cuidar das confrarias, enfeitando seus altares, coroando e ornando as imagens de Nossa Senhora, né? Tem algumas, a grande parte das igrejas são voltadas a algum título de Nossa Senhora. Então, se você tem a oportunidade, né, de limpar aquele altar, aquela parte que toca a Virgem Santíssima, limpe, né, sem deixar claro, de fazer o mesmo, primeiramente, a parte que toca o próprio sagrado, que é o próprio Deus, né, que está ali no altar, ali dentro do sacrário, mas de ter um cuidado também com a parte que toca a imagem que está ali da Virgem Santíssima, né? Toda igreja tem uma imagem da Virgem Maria, então levar um arranjo de flores, né? Numa missa que é devocional, a Virgem Santíssima está ali presente, entendem? Fazer essas práticas exteriores que vão exteriorizando aquilo que nós trazemos no interior do nosso ser. Organizar procissões, né, que carreguem a imagem da Virgem Santíssima. Aqueles que são devotos, né, da Mãe de Deus, da Virgem Rainha, né, da Mãe Rainha, acolher a imagem da Mãe Rainha na sua casa, são práticas devocionais exteriores, né, da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, tá certo? Mandar esculpir imagens, né, com a Virgem Santíssima, ter uma imagem da Virgem Santíssima na sua casa, no seu altar, né, aqui no nosso altar tem uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, né, bem pequenininha, mas ela está aqui presente, né, porque eu disse a outra imagem que era maior foi ali para fora, para o espaço mariano, tá certo? Mas ter sempre uma imagem devocional
dentro da sua casa ou carregar consigo, né, uma medalhinha de Nossa Senhora, é sempre bom, tá certo? Para mostrar, né, ser testemunho para o mundo que nós somos filhos de Maria. Consagrar-se inteiramente a ela de forma solene, né? Nós estamos preparando para nos consagrar a Nossa Senhora, né, a Jesus Cristo, por meio do coração imaculado da Virgem Maria, no dia 8 de dezembro, se Deus quiser, né? A maioria se consagra nesse dia. Viver de forma solene esse momento também é uma prática exterior, né, da verdadeira devoção. Você não ir de qualquer forma, se prepare, né? Se prepare para aquele momento, através de uma confissão, né? Preparando a sua dimensão espiritual, talvez fazendo um jejum naquela intenção, né? Preparando o seu espírito, mas também preparando o seu externo, né? Colocando uma roupa ali mais solene, né? Para você viver aquele momento de forma digna, diante de Deus, diante da Virgem Santíssima, tá certo? Então nós vivemos as práticas interiores, as práticas exteriores, e como é que elas devem ser vividas, né? Tais devoções contribuem à santificação das almas, com a condição, né, tem que ser nessas condições, certo? Com a condição de que sejam realizadas da devida maneira, qual seja. Então, as práticas interiores, as práticas exteriores, elas devem ser vividas na verdadeira devoção dessa forma, com o objetivo reto e bom de agradar unicamente a Deus e de se unir inteiramente a Jesus Cristo como sendo o seu fim último e ser conduzido e de conduzir o próximo à retidão e à virtude, né? Ser esse novo Cristo, ser esse exemplo para aqueles que irão nos ver vivendo a verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Nós devemos viver essas práticas com atenção, sem nos distrairmos voluntariamente, certo? Viver de forma devota, sem correr, nem fazer tão pouco caso, né? Quando você for viver as suas devoções, viver de forma piedosa, é isso que ele está dizendo, de forma modesta, né? Com uma postura corporal respeitosa e edificante, para que aqueles que sejam alcançadas, aquelas pessoas que serão alcançadas, talvez não pela vivência em si da prática devocional à Virgem Maria, mas elas vão ser alcançadas pelo nosso testemunho, pela aquela imagem devota que elas vão ter diante dos seus olhos, tá certo? E o quarto artigo, né, que fala sobre, o quarto artigo desse 3º capítulo, fala a respeito da perfeita prática da devoção à Virgem Maria. Aí ele vai dizer assim: como fundamental dessa vocação se situa no interior, que por ela deve ser formado, nem todas as pessoas compreenderão do mesmo modo. Algumas se apegarão ao que há nelas de exterior, sem ir além, né? São algumas pessoas, todos nós estamos aqui trilhando esse caminho, mas ele vai dizendo que nem todos, alcançarão, né, os altos degraus desse caminho devocional, tá certo? Porque essas pessoas, algumas pessoas, elas vão se contentando com aquilo que é exterior e sem ir além. E esses serão os mais numerosos, né? Ele diz que a maioria será dessa forma. Outros, menos numerosos, adentrarão no seu interior, porém só conseguirão subir alguns degraus, né? Alguns degraus. Quem subirá até o segundo? Quem chegará até o terceiro? Enfim, quem é aquele que se adequará a essa devoção? Apenas aquele a quem esse segredo for revelado pelo Espírito de Jesus Cristo, o qual nela conduzirá a alma devidamente fiel, a fim de que ela avance de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, chegando à transformação de si mesma em Jesus Cristo e à plenitude de sua existência na terra e de sua glória no céu. Ou seja, a verdadeira devoção à Virgem Maria, meus irmãos, nada mais é do que um caminho de imitação à pessoa de Jesus Cristo, imitando as virtudes da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de durante esta semana nós podermos ler esse 3º capítulo, de nos aprofundarmos dentro dessa grande graça que é esse caminho formativo para a consagração a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Imaculado Coração da Virgem Santíssima, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Deus os abençoe, tenham uma